Olá amigos, dando sequência nas instruções, os itens que irei apresentar para vocês é o terceiro do tópico servindo a outros. Então vamos para o primeiro requisito, que é dedicar 2 horas ajudando alguém em sua comunidade através de 2 das seguintes atividades. A letra A é visitar alguém que precisa de amizade e orar com essa pessoa. A B é oferecer alimento a alguém carente. E a C é participar de um projeto ecológico ou educativo. O bom é que nesse requisito ele já está apresentando 3 opções e dessas os desbravadores irão escolher 2 que mais se identifica e que o grupo tenha mais facilidade em realizar. Vamos para o item A. O A é visitar alguém que precisa de amizade e orar com essa pessoa. Se os participantes opinarem em fazer visitas, poderão ir no asilo ou no orfanato, podendo ser alguma família ou alguém ao redor da igreja. Se os participantes da classe for um número grande, poderá dividi-los para não causar incômodo ao anfitrião. E se o desbravador quiser, ele poderá visitar algum vizinho ali ao lado da sua casa e, melhor ainda, outra criança da sua idade. Sabe por quê? Porque ele já convida para participar do clube. Agora, muita atenção no que irei informar para vocês. Por serem crianças, é obrigatório estar acompanhado por um adulto e principalmente ter a autorização. Também tem que ter a autorização do anfitrião ou do responsável do local, tá bom? Às vezes, quem é responsável pelo local, pode ser orfanato ou asilo, eles acabam exigindo um ofício. E neste ofício você vai descrever e explanar quais ações que deseja realizar. No manual administrativo dos desbravadores, você irá encontrar alguns modelos para você ter uma base de como montar o seu ofício. Beleza? Algo importante também que poderá favorecer muito ao grupo é ter um pequeno treinamento ou ensaio do que irão realizar. Vamos para o próximo item, o B. O item B, que pede para oferecer alimento a alguém carente, tá bom? Mesmo sendo um item bem simples, temos que ter certa atenção. Por exemplo, quem vai fornecer os alimentos? É a ASA, os desbravadores vão trazer da casa deles, ou eles vão fazer campanha em porta, ou outros meios. Temos que ter muito cuidado na arrecadação de alimentos, mesmo que seja para uma boa causa. Sabe por quê? Todos os envolvidos são crianças. Sendo assim, existem leis como o ECA que protege as crianças. Mas antes de pôr em prática essa atividade, se informe caso tenha alguma restrição na sua igreja. No meu caso, eu pedi ajuda para uma amiga que é assistente social, me passou todas as informações que irei informar para você logo mais. Até mesmo peça informação para um advogado, de preferência que tenha conhecimento na vara da infância e da juventude. Tive que entrar nesse assunto, sabe por quê? Dificilmente os desbravadores trazem de casa ou a ASA ajuda de forma suficiente. A opção que resta é pedir os alimentos de porta em porta. Assim a gente deixa as crianças expostas. Isso poderá ser caracterizado, sabe em quê? Em submetermos a criança ou adolescente a vexame ou a constrangimento. E também a mendicância infantil. E o que eu aconselho e o mais indicado é não expor a criança diretamente em pedir de porta em porta. Mesmo que exista um costume aí no seu clube de pedir, cabe você, instrutor, orientar a diretoria e a direção do clube. Mesmo que a maioria das pessoas que doam ache fantástica essas ações praticadas pelas crianças, não realize. Então o que você poderá fazer para cumprir o requisito e pôr em prática? O que eu indico, se for pedir em porta, que seja somente membros da diretoria, certo? Também através de um marketing bem trabalhado com os irmãos da igreja, com os vizinhos ao redor dela, envia uma carta ou uma mensagem aos endereçados, ou combina com eles pessoalmente que um determinado dia um desbravador com algum adulto irá passar para recolher os alimentos. Tenha atenção também ao retirar os alimentos, atente-se à qualidade e principalmente à data de validade. Quando for fazer a entrega com os desbravadores, também tenha muito cuidado ao deixá-los expostos em local e ambiente perigosos. Então, instrutor, tenha cautela em ser responsável pela criança, tá bom? E por fim, a letra C é participar de um projeto ecológico ou educativo. O instrutor poderá aproveitar eventos realizados em sua igreja, distrito ou associação. Sendo atividade externa, já sabe, precisa de autorização do responsável.
Você, instrutor, deve apresentar e solicitar aos participantes ideias de projetos aos desbravadores. Eles irão votar quais mais se identificam que tenham facilidade em pôr em prática. Caso escolha projeto ecológico, vocês poderão opinar em cuidar de uma árvore, de uma praça, de um jardim público ou particular, podendo ser o da própria igreja. Se for projeto educativo, poderá pôr em prática assuntos do momento, ou escolha dias comemorativos, como o dia do trânsito, o aniversário do bairro, dia do leitor, o dia do livro, dia do estudante, dia da árvore, etc. Com essas ações poderão expandir para a sociedade. Caso seja para a igreja, o ideal é temas de assuntos bíblicos, por exemplo, como justificação pela fé, já pensou? E as 3 mensagens angelicais. O instrutor, você também poderá aproveitar itens da própria classe para ser apresentado para a igreja ou sociedade, como os dias da criação, as 10 pragas, 12 tribos e assim por diante. Enfim, faz um mix aí de ideias e os desbravadores irão escolher qual a melhor opção e deixá-lo a atividade mais gostoso e divertida. Vamos para o segundo item. O segundo item é escrever uma redação explicando como ser um bom cidadão no lar e na escola. Nós, instrutores, antes de qualquer atividade que necessite da didática com leitura ou escrita, devemos ter a sensibilidade de identificar quem tem algum nível de facilidade e principalmente dificuldade para desenvolver a atividade. Mas o objetivo, fica atento, dessa atividade é o deleite, a diversão para os desbravadores em realizar com prazer e com satisfação, é claro. Antes de você apresentar esse item, deve buscar o máximo de informação e também pode se aprofundar no assunto e depois pedir ajuda a alguém que tenha conhecimento e facilidade em ensinar crianças a montar uma redação. Antes de fazer a redação, os desbravadores devem ter ideias para formular o assunto. Então você, instrutor, deve estimulá-los a ler ou assistir com o Cine Pipoca aí no clube, todo mundo junto. Depois de tudo isso, para ficar bem mais divertido, é claro que antes de escrever a redação, desenvolva uma atividade bem descontraída para não ficar algo maçante, algo chato. Tá certo? Ó, uma ideia seria, após você apresentar todo o conteúdo, faça um jogo de palavras de conteúdo boas e ruins das pessoas que eles observaram no lar e na escola. Após todos falarem as palavras, peça que eles escolham como quantidades iguais palavras boas e ruins que eles, sem querer, praticam no dia a dia. No final, solicite a eles uma conclusão do que foi realizado, certo? E por fim, pergunte o que é mais fácil: ver as condutas boas ou ruins dos outros ou as nossas. Difícil, né? Então, instrutor, junta aí suas ideias, peça ajuda. Logo abaixo do vídeo irei deixar alguns links. Nesses links tem 2 livros que vai te ajudar demais, que é o livro Beneficência Social e o outro é o Comportou Evangelista, por conta de visitas, tá bom? Ou trabalho missionário. E também arquivos de leis que abordam o tema relacionado ao ECA, tá bom? Em expor a criança. E como fazer uma redação. Se você tem outras ideias, outras referências, descreva aqui nos comentários. Espero que você esteja gostando dessas aulas e até o próximo requisito.